Olá, é muito bom ter você aqui com a gente para a nossa jornada de crescimento espiritual, da nossa saúde espiritual, nessa terça-feira, dia 7 de dezembro de 21. Vamos à palavra de Deus, Hebreus 9, de 1 a 10, diz assim: A primeira aliança tinha regras para adoração, bem como um santuário terreno. Esse tabernáculo era dividido em duas partes. Na primeira ficava o candelabro e a mesa com os pães da presença. Essa parte era chamada Lugar Santo. Depois havia uma cortina e atrás dela a segunda parte, chamada Lugar Santíssimo. Nessa parte ficava o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, inteiramente coberta de ouro. Dentro da arca havia um vaso de ouro contendo o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas de pedra da aliança. Sobre a arca ficavam os querubins da glória divina, cuja sombra se estendia por cima do lugar de expiação. Mas agora não é o momento de explicar essas coisas em detalhes. Quando tudo estava preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo para cumprir seus deveres sagrados. Mas apenas o sumo sacerdote, e só uma vez por ano, entrava no lugar santíssimo. Ele sempre apresentava o sangue do sacrifício pelos próprios pecados e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Com essas regras, o Espírito Santo mostrava que o caminho para o lugar santíssimo não havia sido aberto enquanto o primeiro tabernáculo continuava em uso. Essa é uma ilustração que aponta para o tempo presente, pois as ofertas e os sacrifícios que os sacerdotes apresentam não podem criar no adorador uma consciência totalmente limpa. Tratava-se apenas de alimentos e bebidas e várias cerimônias de purificação. Eram regras externas, válidas apenas até que se estabelecesse um sistema melhor. O nosso texto de hoje, mais uma vez, Hebreus está preparando o terreno para uma explicação posterior. Aqui, o autor de Hebreus está dizendo para a gente como funcionava a adoração no Antigo Testamento. A expiação dos pecados feito pelo sumo sacerdote no Santo dos Santos era realizada uma vez por ano pelo pecado que o próprio sumo sacerdote havia cometido e os pecados que o povo havia cometido por ignorância, aqueles que eles não tinham ciência do seu pecado. E com essas regras instituídas, elas estavam ali para nortear a relação do povo com Deus. Sempre que falarmos destas práticas do Primeiro Testamento, nós não devemos fazer isso num tom pejorativo ou diminuindo estas práticas, por um motivo muito simples. Era a maneira como o povo se relacionava com Deus. Agora, na nova aliança, com Cristo, nós não temos mais a necessidade destas práticas. A relação com Deus foi ressignificada em Cristo Jesus. A antiga aliança acabou. Nós vivemos a nova aliança. Então, nós não temos mais a necessidade de apresentar tudo isso. De fato, nós aqui estamos olhando para uma realidade que era cercada de regras até que surgisse e se estabelecesse um sistema melhor, um sistema superior a este que é estabelecido. Nós vamos falar sobre ele amanhã em Cristo Jesus. Mas para hoje, o que nós devemos ter em mente? Nós devemos ter em mente que o nosso passado, a nossa história construída na relação com Deus, nossa e daqueles que vieram antes de nós, não deve ser jamais desmerecida, mas sim valorizada como testemunho de fé para nós hoje. Senhor, ensina-nos, ó Pai, a olhar para o passado e compreender a tua ação no presente. Ensina-nos a valorizar a nossa história e também a compreender que o Senhor está com a tua mão estendida sobre nós, a nos abençoar sempre. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a presença amiga e consoladora do Espírito Santo estejam com vocês hoje e sempre. Amém e amém. E nós continuamos juntos, aprendendo com Jesus a leveza de viver.